Olá, alunos! Voltei aqui agora, é aquele momento que você vai refrescar a sua memória com os conceitos que a gente abordou na aula que a gente fala sobre cadeia e teia alimentar. Primeiro ponto, o que é cadeia alimentar, teia alimentar? Nada mais é, pessoal, do que representações gráficas, representação gráfica, onde vai estar mostrando, né, o fluxo de energia relacionado ao quê? A alimentação, é isso mesmo. Então, você vai ter que saber essa diferença, tentar entender a principal diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar e sempre relacionar o quê? Que quando eu falo dessas relações de fluxo alimentar, eu tenho que lembrar de 3 categorias que fazem parte, né, dessas relações. Que categorias são essas? Primeiro, os produtores. Quem são os produtores? São os organismos que conseguem converter, nesse caso aqui, né, os vegetais, algumas bactérias do tipo Arqueas que conseguem converter a energia e transformá-la em seu alimento. Então, a gente chama os produtores de organismos autotróficos. É isso mesmo, organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. No caso dos vegetais, o que acontece aí? Né? A gente tem o cloroplasto, que é o quê? Que é uma organela citoplasmática que faz parte da composição dos seres vegetais. E dentro do cloroplasto, a gente tem o que a gente chama de clorofila. A clorofila, ela consegue o quê? Absorver essa energia luminosa do sol e converter, né, através do processo chamado fotossíntese, converter essa energia luminosa em molécula orgânica. Que molécula orgânica é essa, professora? A glicose. E indiretamente essa energia, né, luminosa que foi convertida na planta, no vegetal, ela chega o quê? Indiretamente aonde? Ao nosso prato. Quando você se alimenta aí de vegetais, de outros animais, né? Quando a gente fala aí, que eu dei o exemplo aí do boi, né? Da carne, até brinquei um pouquinho na primeira aula, a questão, né, de comer aquela picanha, aquele churrasquinho no final de semana. Então, indiretamente você vai estar ingerindo essa energia. Então, ela vai chegar ao seu prato. Então, além dos produtores, a gente vai ter o quê? Uma outra categoria, que são os consumidores, onde nós fazemos parte, nós nos encaixamos dentro dessa categoria. Por quê? Porque a gente não consegue fabricar o nosso próprio alimento, por isso nós somos o quê? Heterotróficos. Sendo heterotróficos, eu necessito de quê? De um animal, né, um outro ser, que pode ser um animal ou até mesmo um vegetal, para eu obter essa molécula orgânica. Para que eu preciso dessa molécula orgânica, professora? Para você desempenhar as suas funções vitais, andar, correr, pular, nadar, pensar, falar, né? Então a gente precisa dessa energia e é interessante lembrar que essa energia, conforme vai pulando o nível trófico, vai passando de um consumidor para outro, essa energia, ela vai sendo o quê? Dissipada, ela vai se perdendo ao longo do caminho até chegar ao topo da cadeia. Já falei de produtor, falei de consumidor. Dentro dos consumidores, a gente tem o que a gente chama de consumidor primário, a gente vai ter o consumidor secundário e consumidor terciário, até chegar aí, digamos aí, ao consumidor quaternário. Falei de consumidor, vou falar agora da terceira categoria, que são o quê? Os decompositores. Os decompositores, eles são o quê? São fungos ou bactérias que têm essa capacidade de quê? De reciclar, né, a matéria orgânica morta, os cadáveres. Então, são alguns dos exemplos. Vou pedir agora para o meu diretor cortar para a telinha, é isso aí, para a gente, né, para eu mostrar aqui para vocês, dentro dessa aula aqui, a diferença da cadeia alimentar para a teia alimentar. Sempre reforçar aqui para vocês, pessoal, que a cadeia alimentar, ela tem o quê?
ela tem o que eu chamo de sequência, deixa eu só abrir aqui de novo, sequência unidirecional de matéria e energia trocada entre os seres vivos através do quê? Como eu falei para vocês, da alimentação. É através da alimentação que eu vou ter esse fluxo de energia trocada. É o grilo que se alimentou da planta, o sapo que se alimentou do grilo, a cobra que se alimenta do sapo e o gavião que se alimenta da cobra. Então, indiretamente, eu vou ter o quê? Essa sequência, né, de matéria e energia trocada entre esses organismos, tá bom? Que vocês estão vendo aí. E já quando a gente faz a comparação aqui com a teia alimentar, o que você percebe aqui só com essa imagem aqui? Que a teia alimentar, ela consiste justamente o quê? Na interligação, interligação entre várias cadeias alimentares. Então, elas representam de fato o que acontece na natureza, pois demonstram o quê? Diversas relações que existem entre os seres vivos. Então, isso aí é importante que vocês saibam e que vocês consigam o quê? Fixar essa diferença. Com relação, né, voltando aqui que eu vou pontuar, é a questão, pessoal, da cadeia alimentar aquática. Né? A gente viu que na cadeia alimentar terrestre, a gente tem o quê? O produtor, que é um vegetal. No caso da cadeia alimentar aquática, o produtor, pessoal, ele vai ser o quê? O fitoplâncton, que são o quê? São microalgas, algas unicelulares do reino protista, que vão ter essa capacidade de estarem fazendo o quê? A fotossíntese. Então, elas, né, esses produtores que vocês estão vendo aqui, eles são responsáveis por estar o quê? Produzindo essa energia, tá? E aí, dentro da cadeia alimentar aquática, eu vou ter os consumidores primários, que são representados pelos zooplânctons, que vão ter, né, a função de estar o quê? De estar se alimentando desses produtores aqui. E, consequentemente, eu vou ter peixes menores que vão estar consumindo esses consumidores aqui primário, aí sucessivamente até chegar ao quê? Ao consumidor quaternário. É isso aí, pessoal. Então, isso aí é um dos pontos que a gente viu e estudou nessa aula, tá bom? E agora, pessoal, é aquele momento que a professora, ela encerra aqui o nosso momento, né, para a gente refrescar nossa memória, e agora é aquele momento da atividade de sala. Já já, pessoal, eu volto aqui com vocês. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei para aquele momento da resolução das questões, da nossa atividade de sala. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Assim, eu acho que esse conteúdo, assim, digamos, ele é mamão com açúcar, ele é bem tranquilo. Então, vamos lá. Meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar com aquele momento da resolução, onde a gente vai tirar dúvidas. É isso aí. Então, vamos aqui analisar a questão 1. Cadeias alimentares representam as relações de alimentação entre os seres vivos de um ecossistema, indicando que a transferência de matéria e o fluxo de energia entre os níveis tróficos. Sabe-se que a energia entra no ecossistema, né? Sabe-se que a energia entra no ecossistema e é progressivamente reduzida ao longo da cadeia alimentar. Aquilo que eu vou falando, né? Conforme vai pulando o nível trófico, tá, pessoal? Essa energia, ela acaba sendo o quê? Dissipada,
se perdendo. Considerando essas informações, qual é o nível trófico que inicia uma cadeia alimentar e o que ocorre com a energia ao longo dos níveis tróficos? A própria questão, se você prestou atenção, pessoal, a própria questão, ela meio que dá uma dica aí, né? O que ocorre com a energia ao longo dos níveis? Ela já deu aí como é que eu posso dizer? Ela já respondeu aí, mas vamos lá, vamos considerar aqui as alternativas e vamos entender o que elas estão pedindo. Ele pergunta qual é o nível trófico que inicia uma cadeia alimentar. Essa tá mamão com açúcar, pessoal. Se você for analisar, o nível trófico que inicia uma cadeia alimentar vai ser sempre de organismos autotróficos. Quem são esses organismos autotróficos? Se for em ambiente terrestre, né, a gente tem o quê? Plantas, os vegetais. Se for em ambiente aquático, a gente tem o que a gente chama de fitoplânctons. E eles são o quê? Os produtores. Então, já respondi aí. A alternativa A, ela fala que os consumidores primários iniciam a cadeia. Não é o consumidor primário, né? Então, você já sabe que você não vai marcar a letra A. B, os produtores. Vamos ver se a B está correta? Vamos analisar aqui. Os produtores iniciam cadeia e a energia é totalmente reciclada entre os níveis tróficos. Errado, né? Os produtores iniciam a cadeia, correto. E só que a energia, ela é o quê? Ela é dissipada, ela se perde entre os níveis tróficos. Então, não é a resposta correta. Alternativa C, os decompositores, errou, né? Iniciam cadeia, não é o decompositor, é o produtor. D, os produtores iniciam a cadeia e parte da energia é dissipada na forma de calor a cada nível trófico. Correto, né? Então, a resposta correta é o gabarito D. Os produtores iniciam a cadeia e parte dessa energia que eles obtevem, né, vai ser dissipada em forma de calor a cada nível diante. A alternativa E eu vou ler aqui, mas como ela já fala que a gente já vê que ela já começa errada, já fala que os consumidores secundários iniciam a cadeia e você sabe que não é, então já desconsidera. Então, o gabarito correto é a alternativa D. Por isso que eu falei que essas questões são muito fáceis. Questão 2, vamos analisar aqui a questão 2. Diferentemente das cadeias alimentares, as teias alimentares representam de forma mais realista, né, as relações de alimentação nos ecossistemas, ok? Isto ocorre porque as teias alimentares, vamos analisar aqui. Alternativa A, as teias alimentares, elas consideram apenas os produtores e consumidores primários? Não, né? Não é só produtor e consumidor primário, a gente sabe que tem o quê? Decompositor. E é o quê? É múltiplas interações, não tem como ser, né? Alternativa A. B, representa uma única sequência linear de alimentação. A gente está falando sobre teia alimentar, não sobre cadeia, então não é a alternativa B. Alternativa C, mostram múltiplas interações alimentares entre os organismos. Essa aí sim é a alternativa, pessoal. É o gabarito correto, mas eu vou ler aqui a D e a E só para a gente excluir essas alternativas. D, a teia, ela exclui os decompositores do ecossistema, né? Não exclui, né? Eles fazem parte e estão em todos os níveis tróficos do ecossistema. E a E indicam apenas relações de competição entre as espécies, não está, né, relacionando a nenhum tipo de relação de competição quando a gente estuda, né, teia alimentar, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos agora, pessoal, para a questão 3. Num ecossistema de lagoa, então eu já sei que é um ambiente o quê? Aquático. Observa-se a seguinte sequência de organismos. A gente tem o fitoplâncton. Eu já sei que o fitoplâncton, ele vai ser o quê? O produtor, porque é através do fitoplâncton que eu vou ter o quê? O processo de fotossíntese,
tá? Então, através do fitoplâncton, o zooplâncton se alimenta dele, peixes pequenos vão se alimentar do zooplâncton, peixes grandes se alimentam dos peixes pequenos e aves aquáticas se alimentam, né, dos peixes grandes. Eu posso dizer que as aves aquáticas fazem parte do topo da cadeia, dentro, né, dessa organização aí, dessa sequência linear que a gente tem, né, já exemplificando aqui, dessa cadeia alimentar. Com base nessa cadeia alimentar, o que está correto afirmar? Alternativa A. As aves aquáticas são consumidores secundários? Não, pessoal, elas são consumidores, se a gente for analisar, né, quaternários. Então, não é a alternativa A. Vamos analisar agora a alternativa B. O fitoplâncton é um produtor, pois realiza fotossíntese. Correto, né? Certíssimo aqui. Então, de cara, eu já consigo identificar que a alternativa B está correta. Vou ler a C, a D aí, só para a gente, né, ter noção. Os peixes pequenos ocupam o primeiro nível trófico? Não, né? É o fitoplâncton que ocupa o primeiro nível trófico. D, o zooplâncton é um decompositor. O zooplâncton não é um decompositor, ele é um consumidor primário. E o E, os peixes grandes obtêm energia diretamente do sol? Não, né? Indiretamente. Vamos analisar agora a questão 4. A questão 4, eu já vejo, né, que eu tenho que a imagem, né, de uma teia alimentar. Então, observe a figura da teia alimentar abaixo. Extraia da mesma representantes e monte sua cadeia alimentar, nesse caso aqui, cadeia alimentar aquática. Essa aqui fica fácil, né? Se a gente for analisar, vamos analisar aqui. Como ele está pedindo cadeia alimentar aquática, vou dar a resposta aqui. A gente tem o plâncton, o fitoplâncton aqui, que faz parte, né? Eu posso analisar aqui. Aí aqui a gente tem moluscos de água doce, que se alimentam desse plâncton. A gente vai ter aqui peixe pequeno, que vai estar se alimentando do molusco, tá? E o peixe médio, né, que vai estar se alimentando desse peixe pequeno aqui até chegar, né, digamos aqui, nessa lontra, tá? Que se alimenta desse peixe médio aqui, tá? Então aqui você pode pegar, né, um esquema desse e montar a sua representação da cadeia alimentar. Vamos agora para a questão 5. Os seres autotróficos são os produtores de uma cadeia alimentar, gerando energia por meio da fotossíntese para si e aos demais componentes da cadeia. As plantas e os plânctons são os principais exemplos de organismos produtores, né? Eles fazem parte do primeiro nível trófico, pois utilizam os nutrientes do solo e da luz solar para obter energia de modo autossuficiente. Por isso que a gente fala, né, que eles produzem seu próprio alimento. O texto traz informações sobre o primeiro nível trófico de uma cadeia ou teia alimentar. Diferencie o termo cadeia e teia alimentar. Essa aí tá mamão com açúcar, pessoal. A diferença entre ambas está no fato da cadeia alimentar ser uma sequência o quê? Linear e unidirecional. Já tem o conjunto de várias cadeias alimentares apresentando de modo mais complexo a realidade das relações de alimentação existente nos ecossistemas. Vamos agora para a última questão, que é o momento decolando para o futuro. Tá? Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono é elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica e ora se encontra em sua forma orgânica, né? Só a gente pensar na molécula da glicose, né? Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo e peixes, ocorre o quê? A transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Lembra? Fluxo, né? Da energia. Em qual grupo de organismo ocorre essa transição da matéria inorgânica, da forma inorgânica, para a forma orgânica? Eu acho que essa aí tá mamão com açúcar, tá? Essa transição, pessoal, ela vai acontecer
no fitoplâncton. Lembra? O fitoplâncton, assim como os seres vegetais, eles fazem o quê? Fotossíntese. Então, eles vão... Para a fotossíntese acontecer, ele vai precisar de quê? Da energia luminosa do sol e do gás carbônico, né? Além da água. E ali, ele vai converter nessa energia em energia que vai transformar em molécula orgânica, em glicose. Então, quem consegue fazer essa conversão é, no caso, o produtor, que é o fitoplâncton, ficando como gabarito correto a alternativa E. É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma aula. Já já eu volto com mais aulas. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau!